Se o seu coleiro até canta, mas nunca firma o canto de verdade, tem um erro simples que pode estar travando ele todos os dias, e quase ninguém percebe isso. E o pior é que muita gente acha que o pássaro ainda está em fase, ou que precisa de mais tempo. Mas na realidade, ele já poderia estar cantando muito mais, se não fosse esse detalhe. Presta atenção. Um coleiro que não firma canto não é um coleiro fraco. Na maioria das vezes, é um coleiro confuso. Confuso com o ambiente, com os estímulos, e principalmente, com o próprio território. E aqui entra um erro muito comum. Deixar o coleiro sem referência de domínio. Muita gente muda o pássaro de lugar o tempo todo. Coloca hoje em um ponto, amanhã em outro. Às vezes perto de outros pássaros, às vezes isolado demais. E isso bagunça completamente a cabeça do coleiro. Porque para ele cantar firme, ele precisa se sentir dono daquele espaço. Precisa reconhecer o ambiente como território dele. E isso não acontece quando tudo muda o tempo todo. É como se ele estivesse sempre a de passagem. E um coleiro que não se sente dono, não canta com força. Ele até solta canto, mas é curto, sem continuidade, sem firmeza. Agora pensa. Como ele vai firmar canto, se todo dia o cenário muda? Se ele nunca tem tempo de se adaptar? Se ele nunca se sente seguro? Isso gera bloqueio. E quanto mais você tenta forçar, pior fica. Mas existe uma forma simples de resolver isso. E quase ninguém faz do jeito certo. O segredo é fixar território. Escolher um ponto estratégico, e manter o coleiro ali. Sem ficar mudando. Sem ficar testando 1000 lugares. Um local com boa iluminação, pouca movimentação, e sem excesso de estímulo. E aí vem o detalhe mais importante. Você precisa dar tempo. Tempo pro coleiro entender que aquele espaço é dele. Tempo para ele se sentir confortável. Tempo para ele começar a dominar o ambiente. E quando isso acontece, o comportamento muda. Ele começa a observar mais. Fica mais ativo. E aos poucos, o canto começa a aparecer com mais firmeza. Mas tem um erro que pode destruir tudo isso. E muita gente comete sem perceber. Colocar outro pássaro perto na hora errada. Isso pode travar completamente o processo. Porque ao invés de estimular, pode intimidar. Principalmente se o outro pássaro for mais dominante. E aí o coleiro recua. Se fecha. Para de tentar. Por isso, o estímulo precisa ser controlado. Nada de exposição constante. Nada de deixar outro pássaro cantando o dia inteiro do lado. Use estímulo em momentos específicos. Curto, estratégico, com objetivo. Para fazer ele reagir, não para saturar. E quando você combina isso com território fixo, o resultado vem. E não demora. Em poucos dias, você já percebe diferença. O canto começa a sair mais limpo. Mais contínuo. Mais confiante. E aí você entende uma coisa que muda tudo. Coleiro não firma canto por força. Firma por segurança. Por domínio. Por ambiente certo. E enquanto isso não estiver ajustado, ele vai continuar travado. Não importa o quanto você tente ajudar. Agora imagina aplicar isso hoje. Parar de mudar o lugar. Definir um ponto fixo. Controlar os estímulos. E dar 3 dias para o coleiro se ajustar. Você vai ver o comportamento mudar na sua frente. E é nesse momento que muitos criadores percebem que estavam sabotando o próprio resultado. Sem saber. Porque não é falta de potencial. É falta de ajuste. E quando você faz o ajuste certo, o canto vem.
forte, firme, do jeito que deveria ser desde o começo. Se você cria coleiro, se inscreve, porque eu posto isso todo dia.